Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa sobre Sírio aqui nos estúdios de oliberal.com. Essa festa tão grandiosa dos paraenses que pelo segundo ano consecutivo terá as procissões suspensas, mas nem por isso deixará de ter o brilho e a devoção que sempre acompanhou a festa nesses 229 anos. Nosso convidado de hoje é o diácono Leonardo Monteiro, que vai falar conosco sobre espiritualidade e fé. Diácono, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu começo fazendo a seguinte provocação, né? Seria errado dizer que nunca a espiritualidade foi tão importante na festa de Nazaré como nesses anos em que nós não temos procissão? Olá, Pedro. Olá, você que está em casa. Que alegria falar com você e chegar até o seu lar através do liberal.com. Não está errado, não. Seria muito importante a gente ressaltar que nunca antes na história, talvez, esse tema da espiritualidade se fez tão atual, né? A espiritualidade é aquilo que dentro de nós motiva-nos a uma transformação que, a começar por nós, chega à sociedade, desemboca na sociedade, digamos assim. Nós estamos num período muito difícil, onde a nossa mente ela é muito provada, ela é muito provocada a muitas coisas. Não à toa nós percebemos o alto índice de tantas doenças aparecendo, sobretudo as doenças mentais, psicológicas, psiquiátricas, problemas que às vezes a gente pode pensar que, claro, de um ponto de vista muito mais complexo, nós não podemos determinar o diagnóstico, mas nós podemos compreender sim que a espiritualidade ela pode ser um dos fatores de carência dentro de um sujeito que acaba adoecendo a mente porque não tem talvez também um suporte espiritual profundo, enraizado na palavra de Deus. Então, nos dias de hoje, falar de espiritualidade é também falar de saúde, porque quando a gente fala de saúde do homem, e cada vez mais nas ciências humanas se fala das práticas integrativas, é compreender que o homem ele não é só corpo, ele não é só o físico, mas ele também é a mente, é o espírito. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando dessa integralidade do homem, né? Então, de compreender que o homem ele é muito mais do que só aquilo que a gente enxerga do padrão físico, biológico, né? Então, a espiritualidade também ela é um tema predominante nos dias de hoje, porque é necessário, sim, que o homem ele procure cada vez mais aprofundar a sua espiritualidade e viver a sua espiritualidade de forma que possa garantir uma mente sã e, por natureza, por consequência, um corpo são. Eu, inclusive, tive lendo outro dia uma pesquisa, o senhor falou num assunto, um ponto muito interessante, uma pesquisa que dizia que o número, né, de incidência de queixas sobre problemas mentais, né, aumentou em 70% entre adolescentes, que foi, digamos assim, um dos públicos mais penalizados, né, porque você restringe a movimentação de quem realmente está muito acostumado a sair, a se divertir, né? Mas, puxando aqui para o Sírio, Diácono, você acredita que a pandemia, né, e todas as suas consequências no entorno, ela também veio para mostrar que o Sírio ele é muito mais do que apenas procissão? Sem dúvida. Para falar de Sírio, eu quero te responder isso, não dar uma resposta superficial de 229 anos para cá, mas voltar lá ao tempo de Jesus. E lembrar que Nazaré é lar. O que é Nazaré na palavra de Deus? É casa. Sagrada Família de Nazaré, né? Então, a Nazaré é o lugar da família, né? Então, quando a gente volta lá para o tempo de Jesus, a gente retorna a essa experiência que a igreja, na verdade, ela nasceu nas casas. Nós não nascemos em grandes basílicas, em grande Roma veio depois, Vaticano veio depois, Basílica de Nazaré tem um pouco mais de 100 anos. Isso daí é coisa nova. Há 2000 anos atrás, quando a igreja nasceu, a partir de Jesus Cristo, a igreja começou nas casas, né? Então, quando a gente retorna para casa, quando a gente fala da experiência, agora sim, eu venho há 229 anos atrás, quando a gente fala de um sírio na rua, a gente compreendeu a manifestação de fé religiosa na rua, e por conta da pandemia começar a enxergar isso para dentro de casa, é também compreender de que o sírio, na verdade, como manifestação de fé, pode ser vivido dentro de casa, né? Isso não anula em nada a presença da igreja, porque, claro, dentro dos nossos limites sanitários, nós devemos buscar a Eucaristia, devemos buscar a nossa fé fortalecida na igreja, mas ainda assim a vivência do sírio, viver o sírio é muito mais do que estar na rua, é muito mais do que só ir na procissão, só ir na corda. O sírio ele é uma coisa muito mais
complexa, muito magnífica, magnânime, do que uma expressão religiosa de um só dia, de uma só manhã, né? Nós estamos há tantos dias do Círio e a gente já começa a perceber que a cidade já muda o clima, né? Tudo isso já é uma complexidade do que é o Círio, que mostra que o Círio, na verdade, não é só um dia. Então, a prática de fé, ela não é somente reduzida à igreja, mas também não pode ser só reduzida à casa. Deve-se haver um intercâmbio, um sadio equilíbrio entre ambas as coisas. É interessante isso porque, por exemplo, eu acredito que muita gente que ande pela cidade já está começando a perceber essa mudança aí que o senhor falou. A igreja também está percebendo, tipo, a movimentação, os fiéis. Como é que está sendo esse clima para a igreja, para dentro das igrejas? O nosso povo está sedento de Círio, né? Um ano que a gente viveu sem, que foi 2020, parece que nos marcou profundamente. Esse ano de 2021, graças a Deus, com o avanço das vacinas e tantas outras coisas que nos dão uma segurança maior, o nosso povo ele já está um pouco mais experiente. A gente já passou, não é mais novidade viver um ano sem Círio, nós já experimentamos isso ano passado. Mas, de todo modo, nós percebemos como igreja essa sede que o povo tem, né? E nós percebemos isso muito forte. Eu posso falar pela minha experiência na paróquia de Santa Bárbara, que é onde eu estou trabalhando esse ano. Eu digo que o povo demonstra muito essa sede através das peregrinações do Círio, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, as peregrinações que têm sido em número reduzido de pessoas e tudo mais, mas é uma maneira que a gente começa a perceber, né? Que o povo sente essa vontade de voltar, que o povo sente essa vontade de estar de novo junto, celebrando a devoção nazarena. Então, sim, sem dúvida, a gente percebe, marca sim para nós, né, como igreja, perceber o povo querendo, né, mas a gente ainda não podendo. Imagina, quem é que, nesses 2000 anos de história de igreja católica, quem é que imaginou um dia a gente ter que fechar a porta e dizer para o povo não vir à igreja? É verdade. E isso foi uma coisa marcante, né? Isso marcou profundamente a gente. Imagina, quem pensou que algum dia na igreja nós diríamos, não venha, a igreja está fechada, a porta fechada, não entre. Quem pensou isso, né? Então, isso já foi algo que marcou profundamente todos nós. Então, esse ano, graças a Deus, o povo ele está na expectativa, né? Numa expectativa muito maior, mas também está ciente das responsabilidades, porque o cristão também ele é um cidadão, né? Ele não é uma pessoa solta no mundo que... Então, a cidadania, o exercício da cidadania também garante para nós, como cristãos, a responsabilidade do uso de máscara, do álcool, do distanciamento e de compreender que ainda não é o momento da gente fazer grandes aglomerações. A gente tem usado muito o termo aqui, Diácono, a gente que tem trabalhado nesse fascículo do Círio, né, na produção desse conteúdo mais voltado para o Círio, a gente tem usado muito o termo reinventar, né? Então, o Círio, ele, desde o ano passado, ele tem se reinventado em vários aspectos, né? E uma das entrevistas me chamou muita atenção, porque a entrevistada disse que no ano passado ela assistiu a missa na Basílica à noite, numa quarta-feira, e fez o percurso todo da transladação com a mãe, andando mesmo até a catedral, né, que era a procissão que ela acompanhava. Isso vale também para fortalecer, tipo, cada um redescobrir uma forma pessoal, né? Uma outra entrevistada que dá água no Círio todos os anos, confidenciou para a gente semana passada que trocou água por alimentos para doar na Basílica. Então, é um exercício que funciona, se reinventar também nesse exercício de devoção, Diácono? Dentro do aspecto de fé do ser humano, existe uma coisa chamada criatividade, né? A pandemia foi algo que nos trouxe um mundo novo, né? A gente se deparou com, e agora, o que a gente faz, né? E dentro disso, a criatividade de cada um foi aflorando, né? Então, a prática de fé também, ela perpassa esse caminho da criatividade. Algumas pessoas, então, como você destaca, que são promesseiras, elas encontram subterfúgios, né? De forma que não incomode, de forma que não ponha em risco a segurança dessas pessoas e também dos outros, para pagarem as suas promessas. Quanto que várias pessoas também já estão devolvendo suas promessas lá no carro dos ex-votos lá na Basílica, que está desde o dia 10 de setembro, justamente porque a ideia é que as pessoas possam ir devolvendo os votos aos poucos, né? Para que no domingo do Círio não se sobrecarregue, não se aglomere, não deixe todo mundo para aquele dia, né? Então, dentro da nossa igreja, não há, assim, digamos, uma objetividade nesse ponto de dizer, olha, façam todo mundo a mesma coisa, né? Nós permitimos que cada um, na sua fé subjetiva,
possa encontrar uma maneira adequada, segura, de manifestar a sua fé e de praticar a sua promessa, né, o seu voto, sem pôr em risco a sua segurança e a segurança dos irmãos. Existe uma preocupação, Diácono, sobre o domingo propriamente dito, né? Essa questão de aglomeração, o respeito ao próximo. A gente ainda está no meio de uma pandemia, né? Sem dúvida, existe uma preocupação muito grande com a aglomeração e uma preocupação grande porque Jesus Cristo disse para nós que veio para que todos tenham vida, né? Ele não veio para dar morte para ninguém, ele veio para dar a vida. Então, vida é algo que na igreja está em primeiro lugar e acima de tudo. Nós queremos todos vivos, com saúde, queremos todos bem, né? Então, existe sim uma preocupação nesse sentido. Agora, o que não pode haver da nossa parte é que a gente proíba, ou que a gente amarre todo mundo em casa, ou que a gente faça coisas que, obviamente, não é do nosso perfil e não é da nossa competência também. Mas da nossa parte existe sim a preocupação, né? E volto a reafirmar que a igreja, por essa preocupação, ela vai encontrando também maneiras de incentivar que o povo, por exemplo, visite a Basílica nos dias sequentes ao Sírio, subsequentes ao Sírio, né? Que as pessoas, por exemplo, desde o dia 10 de setembro já está o carro das promessas lá, que as pessoas já podem procurar e deixar seus votos, né? Ou seja, dias alternativos para que as pessoas possam manifestar sua fé também em outros dias, não necessariamente só naquele dia, né? Então, são maneiras que as pessoas vão encontrando para deixar, né, em segurança a todos. Diácono, a gente já encaminhando aqui para o encerramento, né? A gente começou essa entrevista falando sobre essa sede de Sírio provocada nas pessoas desde o ano passado. Eu diria até que uma sede espiritual, né? Essa espiritualidade tem aflorado. Ela tem sido, na verdade, servido como âncora para muita gente que se via solto, né, em meio a uma pandemia. Então, dentro desse espírito, né, da necessidade do ser humano de fé, de espiritualidade e também pela ausência de procissões, eu queria encerrar com uma mensagem sua para todos os paraenses, né, os paraenses que nos acompanham aqui no estado do Pará, que nos acompanham fora do estado, fora do Brasil, fora do país, que a gente sabe que muita gente acompanha, né? Eu queria que o senhor encerrasse se dirigindo com uma mensagem de espiritualidade a essas pessoas, Giacomo. Dizer a todos que a nossa fé, nesse momento, ela é muito importante. Manifeste sua fé da maneira mais adequada a você, aos seus familiares, a toda a sociedade, da forma como você se sentir bem. Mas, dentro da medida do possível, procure a celebração da Santa Missa na sua paróquia, procure a igreja, né, para viver esse sírio de forma espiritual também, para que não seja mais um sírio, mas para que seja o sírio da esperança, para que seja o sírio da renovação, para que seja o sírio que de fato eleve, transforme, mude radicalmente a sua vida, para que cada vez mais, através de Nossa Senhora, nós possamos ser fiéis seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu deixo, com os meus votos de um feliz e abençoado e verdadeiro Sírio de Nazaré 2021 em família. Muito obrigado, Diácono Leonardo Monteiro. Essa foi mais uma conversa sobre Sírio. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser acompanhar outros conteúdos, é só se aprofundar aí na nossa rede social e também na versão impressa de O Liberal. Obrigado pela companhia e até a próxima.